Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos semanalmente mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça Deus e o sirva de todo o seu coração. Estamos na série Os Atributos de Deus e este será o episódio de número 18. Semana passada falamos sobre o nosso Deus extraordinário. Falamos que Deus não se define, não se enquadra, não se amolda às nossas concepções, às nossas caixinhas. Ele é absoluto e tudo o que ele realiza está fora ou acima de todas as expectativas. Ele é capaz de realizar infinitamente mais e melhor do que pedimos ou imaginamos, é o que diz a palavra de Deus. Quem é como o nosso Deus? Quem é como ele em tudo que ele é e faz? É a pergunta que o salmista faz no Salmo 113. Quem é como tu, Senhor? Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e também na terra. Levanta do pó o pequeno e ergue do lixo o necessitado. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em família e se torne uma alegre mãe de filhos. Louvado seja o Senhor. Que texto lindo! Quem é como o nosso Deus? Quem é como ele em tudo que ele faz? Quando eu era adolescente, em meio a um grande avivamento que a gente viveu aqui no Brasil, nós cantávamos: não há Deus tão grande como o meu, nenhum só. Não há Deus que faz as mesmas obras como as que fazes tu. Lindo esse cântico que cantávamos. E ele reflete bem isso. Quem é como o nosso Deus? Quem é ele? Vamos falar do que é o nosso Deus. Deus combina poder absoluto com compaixão e amor irrestrito. Ele alia a responsabilidade de mantenedor, após ser criador do universo, e a atenção à oração de um coração quebrantado em desespero. Ele lida com as demandas das estrelas, das galáxias, dos querubins e com amor, cuidado e excelência atende carinhosamente às necessidades e os desejos mais profundos dos corações de seus filhos. Ele habita na glória, em meio a querubins e criaturas potentíssimas, e se inclina para ouvir a oração do humilde e contrito de coração. Ele recebe louvores e tributo de seres celestiais. Está lá no Salmo 29. Tributai a Deus, ó seres celestiais. E ouve também o canto, a canção do pequenino, do órfão e da viúva. Ele domina sobre céus e terra, conhece o que está oculto e escondido. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, olha só que lindo, é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. O que ele quis dizer, esse conhecimento, saber disso, saber que o Senhor faz isso, é maravilhoso demais para mim, é grande demais para que eu possa compreender. Esse é o nosso Deus. Sim, queridos, não há nada melhor ou maior do que conhecer quem ele é. Pelo pouco que eu o conheço, eu me embeveço da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, da sua santidade, do seu poder. Cada oração, cada dia que eu me prostro diante do Senhor, um aspecto desse vem, ou dois ou três, para que eu possa glorificá-lo. Eu me encanto com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua graça, enfim, com a sua essência. Esse é o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? Já falamos sobre o que ele é. E as suas obras? Como são as suas obras? Suas obras são sinais, são prodígios e maravilhas.
obras de libertação, de perdão e de salvação eternas do nosso Deus. Quantas pessoas conhecemos que foram transformadas, pessoas que estavam perdidas? Eu mesmo, se eu não tivesse conhecido ao Senhor, onde eu estaria? Provamos o seu operar, não só vendo essas coisas grandiosas, mas no seu dia a dia, na renovação das nossas forças, da fé, da esperança, em seu cuidado, até com o que não tivemos conhecimento e ciência. O Senhor, na verdade, nos livra muito mais daquilo que a gente não viu do que daquilo que a gente viu. Ele atua nos relacionamentos, atua no conselho, na sabedoria, na provisão. As suas obras são maravilhosas. E Ele ainda nos usa para operar obras de misericórdia, de consolo e de conforto. Quantos de nós estamos empenhados em ajudar os nossos irmãos gaúchos em tudo que eles estão fazendo? Quantas histórias que nós nem saberemos, mas que mostraram a compaixão e o amor de Deus para com aquelas pessoas. Semana passada contei a história da irmã Margarete, que eu algumas vezes chamei de Margarida, minha cabeça é fraca, mas é a irmã Margarete, preciosa. Como Deus a amparou extraordinariamente, com paz e conforto, mesmo dentro de uma situação tão difícil de uma perda irreparável do seu esposo. Eu também conheci uma mulher extraordinária, ela se chamava Cristina. Ela já partiu. Uma doméstica cujo chamado, serviço e ministério era ir a velórios e enterros, consolar os que ali choravam, seus queridos. Para ela, a morada celestial já estava preparada, não é? Pessoas especiais, extraordinárias, que conheceram a Deus e dedicaram as suas vidas para exporem parte do que Deus é e do que Ele faz. Lembre-se, queridos, lembre-se, Deus é o extraordinário. Quando falamos das suas obras, é necessário que lembremos que Ele é o extraordinário. Os sinais e maravilhas que Ele realiza só atestam o seu poder. Lembram semana passada, quando falamos do pecado contra o sobrenatural, ou seja, tornar material aquilo que Deus sobrenaturalmente fez, ou ainda o pecado contra o Espírito Santo, contra a fidelidade e o bom senso, de chamar de coisas do diabo as coisas que são feitas por Deus? Devemos tomar muito cuidado, olha só, esse terceiro aspecto, para não corrermos atrás dos sinais, mas corrermos sim atrás do Deus que realiza os sinais. Buscarmos as coisas e sensações do reino deste mundo, quando Cristo, na verdade, nos oferece o reino eterno dos céus. Então, muitas vezes, nós nos embevecemos com as coisas materiais e acabamos deixando de lado aquele que dá todas essas coisas. O livro de 1 Coríntios, Paulo, no livro de 1 Coríntios, Paulo, capítulo 15, verso 19, ele cita um pequeno texto terrível. Ele diz assim: se esperamos em Cristo só para esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Somos miseráveis, e nós vamos ler um episódio que aconteceu com o Senhor Jesus para mostrar essa miséria daqueles que só enxergam a Deus para esse tempo, para o presente. Em João capítulo 6, tem a história maravilhosa que nós vamos contar. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte com seus discípulos, uma grande multidão e viu que uma grande multidão vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para toda essa gente? Disse isso, diz a palavra, para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, falou: aqui está um rapaz com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras.
Jesus então se retirou sozinho para orar em um monte. Esse evento, queridos, trouxe uma grande repercussão, porque até ali eles tinham visto Jesus curar enfermos e agora eles viram uma multiplicação de algo que os alimentava. A notícia se espalhou rapidamente e, em geral, as multidões buscam ídolos e espetáculos. Deus, por outro lado, busca corações que se voltem para Ele e para os seus valores eternos, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Já no verso 24 do mesmo capítulo 6, quando a multidão viu que nem Jesus e seus discípulos estavam daquele lado do mar, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado e perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou? Na verdade, se você ver o texto, Jesus havia chegado ali alcançando barcos dos discípulos que estavam no meio do mar, andando sobre as águas. Imagina se eles tivessem visto isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, preste atenção. Vocês estão aqui não porque entenderam os sinais que eu fiz, mas porque se satisfizeram do pão. Trabalhem e gastem energia, disse Jesus, buscando não a comida que perece, mas o alimento que permanece para a vida eterna, o qual só o Filho do Homem tem autoridade e poder do Pai para lhes dar. Incrível, queridos. Cristo multiplicou pães e peixes e a multidão, ao invés de buscá-lo e adorá-lo, por ser ele aquele que fez tudo isso, ou até pelos sinais que havia realizado, queria ver mais sinais e comer pãezinhos e peixinhos extraordinariamente multiplicados por Jesus. Eles estavam atrás do pão e do peixe. Jesus sabia dos seus corações e os advertiu. E aí, a partir do verso 28, veio o migué. O que é o migué? Disseram eles: que faremos para executarmos as obras de Deus? Na verdade, eles não estavam interessados nisso. Aí Jesus respondeu: esta é a única obra que Deus quer, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Eles queriam ver de novo a multiplicação. O que o Senhor pode fazer? Afinal, deixa eu ter uma ideia aqui, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles se animaram. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Ou seja, monta uma padaria e vai, quem sabe, uma peixaria e manda para a gente se alimentar. Jesus respondeu assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Vejam só que pobreza, gente. As pessoas estando diante daquele que fazia tantos sinais, tantas maravilhas e mais do que isso, que era Deus sobre a terra, como ele mesmo disse, o pão verdadeiro é aquele que desce do céu e dá a sua vida ao mundo. Eles estavam atrás do pãozinho e do peixinho que eles tinham comido. Devemos, queridos, e podemos esperar o extraordinário e sobrenatural de Deus em nossas vidas, nossas famílias e negócios. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas é claro que nós temos que ser consequentes e andarmos prudentemente seguindo a palavra de Deus. Bom senso, bom siso, a sabedoria que Deus dá àqueles que o buscam, para valer, de acordo com as nossas posses e dons, capacidades e momentos das nossas vidas. A gente não pode ser inconsequente no que a gente faz e esperar que Deus, com seus sinais, cubra as nossas barbaridades. Não adianta, eu escrevi aqui, vivermos uma vida artificial, fútil, tola, vaidosa, que só busca o material, inconsequente, e acharmos que Deus vai cobrir as nossas loucuras e extravagâncias com os seus sinais. Queridos, não é assim que funciona. Nós temos que ser humildes diante do Senhor. Não adianta buscarmos a Deus visando riquezas, prazeres e sinais passageiros, pois seremos os mais miseráveis dentre os homens. Nosso Deus é sim extraordinário. Quem é como o nosso Deus? E suas obras maravilhosas. Andemos, queridos, de maneira a conhecê-lo, reconhecendo sua graça e favor em cada pequena ou grandiosa obra que ele
extraordinariamente realiza a cada dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, longe de nós, Senhor, buscarmos a Ti somente pelo aquilo que nós vemos, pelo nosso dia a dia. Precisamos sim de Ti para abençoar o nosso caminhar, o nosso levantar, a nossa saúde, nossas famílias, nossos negócios. Sim, desesperadamente precisamos de Ti, Senhor. Mas na prática, Pai, queremos acima de tudo buscar a Ti, a Tua face, e buscar a Ti pelo que o Senhor é, muito mais do que pelas Tuas obras, Senhor, para não sermos como estes hipócritas que estavam atrás de Jesus por coisas tão pequeninas, Senhor. Pai, enche o nosso coração da Tua presença, dá-nos uma visão maior, descortina o reino dos céus diante dos nossos olhos, para que a gente sim, Senhor, possa provar a riqueza, Senhor, daquilo que o Senhor é e das Suas obras. Pai, que o nosso coração se encha, Senhor, de gratidão por tudo que o Senhor é, Senhor, que possamos Te adorar e Te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus único. Quem é como o Senhor, que habita nos céus, mas se inclina para ouvir a oração dos seus filhinhos? Ouve a nossa oração então, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor preparou para hoje. Se você gostou, curta. Se você tem alguma observação, por favor, ponha nos comentários. Aperte o sininho para você receber uma palavra semanalmente para a edificação da sua vida e para te encaminhar mais próximo do caminho do Senhor. E que Deus abençoe a sua semana, sua família e que você, todos os seus caminhos, você possa conhecer esse Deus extraordinário cada vez mais de perto, em nome de Jesus. Amém.